Conforme você acompanhou ontem aqui no Mercado e Companhia, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 foi sancionada com vetos pelo presidente Lula. O trecho da lei que prevê a meta de déficit fiscal zero para este ano foi mantido, mas o trecho que aumentava o poder dos parlamentares sobre os gastos foi vetado, o que reforça a disputa pelo controle das verbas. Mas o que isso significa na prática e quais serão os impactos em um ano de eleições? A nossa equipe conversou com 2 especialistas sobre este assunto. Acompanhe um trecho. Olha, a sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias agora de 2024, com a preservação da meta fiscal de déficit zero, não surpreendeu ninguém, né? Todo mundo está discutindo isso, mas a verdade é que, mesmo tendo sido o próprio presidente Lula que lá em novembro tenha colocado em xeque a possibilidade de cumprimento da meta fiscal, internamente o ministro da Fazenda continuava defendendo o cumprimento, ele persegue o cumprimento da meta de déficit zero como uma prioridade, e o Congresso aprovou essa manutenção da meta, não havia por que a gente pensar no presidente Lula sancionar de forma diferente. O que é importante a gente pensar é que a sanção, embora ela respeite uma decisão do Congresso, né, tenha sido uma negociação muito mais profunda, ela é sim um sinal de o quanto o ministro Fernando Haddad continua ainda forte dentro do governo, continua forte, continua próximo do presidente Lula, continua sendo ouvido pelo presidente Lula, né? A questão é que esse debate não se encerra, a gente sabe que quando chegar em março nós estaremos discutindo a revisão ou a manutenção da meta fiscal de 2024 e aí a gente vai ter que fazer uma nova avaliação para ver o quão forte Fernando Haddad estará em março, né? Parece um período de tempo, parece que está longe, mas é um período de tempo muito curto para a gente talvez aí ter alguma mudança importante nessa fortaleza, né, do ministro Fernando Haddad junto ao presidente. O veto do presidente Lula em relação à LDO mostra mais um capítulo da disputa por protagonismo envolvendo o poder executivo e o poder legislativo. Por um lado, evidentemente que os parlamentares querem ter mais acesso e mais poder dentro do orçamento, especialmente por meio das emendas parlamentares, as emendas impositivas, para conseguir atender melhor as suas bases. Naturalmente, o parlamentar ele indica e destina os recursos das suas emendas para suas bases eleitorais. E o governo federal, por sua vez, ele tem o interesse de ter consigo os recursos para que ele possa alocar esses recursos e não o parlamento. Faz sentido porque o poder executivo é justamente quem realiza e promove as políticas públicas. E a gente segue repercutindo esse assunto porque a repórter Amanda Mustafa está em Brasília para conversar com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, deputado. Oi, Maruza, boa tarde para você. Olha, um excelente ano de 2024, viu? A gente terminou o ano bastante agitado aqui em Brasília, né, deputado? E já começou o ano repercutindo o orçamento da União, que vai direcionar aí os gastos públicos, e isso também tem reflexo lá no parlamento. Deputado Zé Silva, ele que é engenheiro agrônomo, deputado federal pelo Solidariedade de Minas Gerais, figura importante aqui de defesa dos interesses do nosso agro e que também preside a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. Muito bem-vindo, deputado. Boa tarde. Um excelente ano para o senhor. Boa tarde, Amanda. Excelente ano para você, Maruza e todos os telespectadores. Maravilha, deputado. Vamos começar falando como é que fica, a gente ouviu os especialistas, agora como é que fica a avaliação de quem está no parlamento brasileiro, que acompanhou toda essa demora aí na avaliação da LDO desse ano, né, lá no Congresso, e agora vem a sanção do presidente Lula com alguns vetos. Qual que é a avaliação que o senhor faz da LDO de 2024? Bem, Amanda, eu discordo um pouco das análises dos chamados especialistas, até porque quanto mais o parlamentar participar da indicação das prioridades da população, mais se fortalece a democracia. Por exemplo, o presidente da República, os ministros, eles não têm conhecimento e nem precisam ter de uma comunidade, um distrito, um vilarejo nos grotões do Brasil.
E compete ao parlamento, de acordo com a Constituição, artigo 165 e 166, elaborar o orçamento, discutir esse orçamento e depois fazer a sua aprovação. Então, na verdade, não é disputa por protagonismo. Aí, na verdade, é o fortalecimento da democracia, e se a gente avaliar o mundo inteiro, quanto mais forte a democracia, mais o parlamento faz essa indicação, essa elaboração e depois a fiscalização. Quando o presidente veta esse avanço, e eu já estou no 4º mandato, para mim é um grande avanço nessa elaboração dessa LDO, quando ele veta, ele tira ali alguns pressupostos, como, por exemplo, da previsibilidade, já que tem um calendário do parlamento de liberação desses recursos, ele também reduz ali o favor que quando o presidente, quando os ministros faz o pagamento das emendas, na verdade, não é nenhum favor que eles estão fazendo, é uma obrigação. E esse papel de pagar as políticas públicas, como analisa os especialistas, sim, é um papel do executivo, mas compete ao parlamento, e o parlamento, para mim, são fortalecido quando ele propõe um calendário para dar previsibilidade, dar mais transparência e sair daquilo que é até pejorativo, falar que é orçamento secreto, que, na minha visão, a maneira de divulgação, a maneira de apropriação é que tinha crítica. Então, nós evoluímos o orçamento e o presidente vetou. Então, essa relação não é de protagonismo, mas sim de cumprir o papel constitucional de cada um dos poderes. Deputado, o senhor acha, então, que esse veto do presidente Lula ele pode atrapalhar a relação dos parlamentares com suas bases? E isso também pode, de alguma forma, refletir em algum prejuízo para o agronegócio? O senhor acha que pode haver, inclusive, uma articulação do Congresso quando do retorno parlamentar do início desse ano legislativo de 2024, no sentido de tentar derrubar esse veto do presidente Lula? Bom, eu vejo com naturalidade o que aconteceu. O parlamento cumpriu o seu papel, o executivo não concorda, e eu tenho convicção de que haverá, sim, uma mobilização, inclusive da própria base, toda a base do governo, no sentido de que, mesmo que não haja a derrubada do veto, mas uma negociação para dar mais previsibilidade. Em relação às bases parlamentares, eu acho que não é nem prejudicar a relação nossa de parlamentar com as bases, mas é prejudicar as próprias comunidades, os vilarejos, como eu citei, porque as demandas que são trazidas pelos parlamentares são eles que vão com o pé na estrada lá conhecendo essas demandas. Então, prejudica a própria população e, no meu ponto de vista, a retomada de projetos importantes, como Minha Casa Minha Vida, estradas vicinais, a educação, o transporte escolar, especialmente no meio rural. Então, foram vetos diversos que é preciso agora continuar o que é muito importante da democracia. Os pensamentos divergentes, as teses divergentes precisam ser debatidas e a sinergia tem que ser uma proposta diferenciada. Então, mesmo que não haja o veto, eu vejo perspectiva de derrubada, mas o governo vai ter que negociar com o parlamento para dar essa previsibilidade e maior transparência, que é o papel nosso de fiscalizar, trazer a demanda legítima, elaborar e depois fiscalizar. Certo. Agora, por outro lado, né, deputado, o governo manteve aí esse orçamento bilionário para o fundo eleitoral, o mesmo montante que foi aplicado nas eleições presidenciais de 2022, será aplicado nessas eleições agora municipais previstas para outubro, 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Como é que o senhor avalia essa troca de emendas estaduais, porque foi a negociação feita no Congresso, certo? Os deputados tiraram 4 bilhões das emendas estaduais para poder fazer esse montante de 4,9 bi para o fundo eleitoral. Como é que o senhor avalia o impacto disso? Bem, primeiro é preciso a gente fazer um debate do Brasil real. Na minha visão, qual que é o Brasil real? E cresce a cada dia no parlamento essa política do Brasil real, que é aqueles parlamentares que estão presentes fazendo o debate das demandas legítimas. Essas demandas viram projetos, viram propostas, proposições, viram leis ou recursos liberados. Então, esse Brasil real não é o Brasil real daqueles parlamentares que só vivem de fazer aí as dancinhas nas redes sociais e depois não voltam nunca mais. Por isso que é importante a democracia ela ter esse financiamento. Eu sempre defendi, por exemplo, vim de um segmento
que se dependesse de recursos próprios, eu nunca seria um parlamentar. Então, a democracia tem custo. E como que você vai pegar uma pessoa bilionária para disputar, por exemplo, comigo, que sou um extensionista rural, um professor que são da mesma categoria minha, nós nunca estaríamos aqui no parlamento. Então, é preciso que o Estado brasileiro financie. Agora, é preciso medir esse valor, se esse valor é adequado ou não, aí só o tempo vai dizer. Então, eu sou favorável que as campanhas políticas, a democracia, ela tem um financiamento público, porque o financiamento privado nós já sabemos o que é que aconteceu no Brasil. Então, por isso que é preciso ter essa equidade de disputa. Como que eu, extensionista rural, assalariado do Estado, vou disputar com os mais ricos do meu Estado? E não tem nenhum problema ser rico, mas só que precisa ter essa equidade, senão daqui a uns dias o parlamento brasileiro ou na política brasileira só vai estar quem tem dinheiro para financiar a campanha eleitoral. Então, por isso, eu não vejo nenhuma dificuldade em defender o financiamento público. Bom, essa é a primeira tese. A segunda, sobre o valor, eu diria que eu não sou especialista para dizer, mas só de a gente falar que tem mais de 60 mil vereadores que vão fazer campanha, que vão ser eleitos. Agora, quantos candidatos terão? 5.570 prefeitos serão eleitos e vice-prefeitos. Então, é preciso fazer essa conta e avaliar para depois poder criticar. Eu não tenho condição. A defesa minha é de que o financiamento público de campanha é uma tese que eu defendo até para ter equidade, e não só as pessoas que têm os ricos poder estarem no poder. Tá certo, então, deputado Zé Silva, muito obrigada pela participação aqui no Mercado e Companhia. A gente vai seguir atentos aqui de Brasília, viu, Maruza? E trazendo as informações para os nossos assinantes aqui do Canal Rural. Deputado, muito obrigada e uma excelente tarde para o senhor. Até a próxima. A próxima, Amanda, Maruza, feliz 2024 para todos. Um feliz 2024 para vocês também. Muito obrigada, gente. Boa tarde.